Trabalhar em um cemitério pode ser bem assustador, ainda mais sendo um segurança surdo, que acaba descobrindo porque 90% dos guardas desistem logo na primeira semana. Eu sou o André e este é o Café Sombrio, o canal que conta histórias de terror. Vamos à história de hoje. Então, eu sou um segurança surdo que trabalha no cemitério Santuário do Anjo Branco. Meu gerente diz que 90% dos guardas desistem logo na primeira semana. E agora eu sei muito bem o porquê. Lá estava eu, sentado na minha cadeira velha e barulhenta, olhando para a pintura descascada nas paredes da casa dos meus avós. Meu nome é Michael, sou de meia idade e estou sem sorte. Divorciado, afogado em dívidas e com uma hipoteca que parecia aumentar a cada mês. A vida não era um passeio no parque e eu tinha que encontrar uma maneira de sobreviver. Eu me deparei com uma vaga de emprego para segurança no Santuário do Anjo Branco, o tipo de lugar onde as pessoas vão para descansar em paz. Gary, o gerente de empregos, olhou para mim como se eu fosse um cachorrinho perdido. "Você é surdo, Michael", disse ele, coçando a cabeça. "Nós temos esse receptor bem bacana. Você verá o som, como se fossem linhas visuais estáticas. É como mágica ou alguma coisa de ficção científica." Bem, eu não gosto muito de conflitos, e ser segurança não era exatamente o emprego dos meus sonhos. Mas tempos desesperadores exigem medidas desesperadas, e eu pensei, por que eu não tentar? O pagamento era $25 por hora, que era melhor do que nada. Gary parecia relutante, como se esperasse que eu desistisse a qualquer momento. Ele até deixou escapar que mais de 90% dos guardas desistiram sempre na primeira semana, resmungando sobre arranhões nas mãos, ruídos estranhos e icônicas estátuas de um anjo branco brincando de esconde-esconde todas as noites. Mas com as dívidas pairando sobre mim, como uma nuvem negra e um divórcio recente bagunçando a minha cabeça, eu não tive escolha. O processo de triagem foi mais rigoroso do que a receita secreta de biscoitos da minha avó. Verificações de antecedentes, entrevistas e uma espera de uma semana. De forma alguma, eu era o único candidato, e Gary, com uma expressão perplexa, me contratou na hora. Enquanto eu estava ali sentado, esperando para o meu primeiro turno de trabalho da noite, não conseguia afastar a sensação de que Gary estava contando aquelas histórias para me assustar. Eu quero dizer, fantasmas e estátuas jogando? Provavelmente foi só uma estratégia para manter afastado aqueles de coração fraco. Ainda assim, eu não desistia de um desafio, especialmente quando a minha carteira estava tão vazia quanto a minha geladeira. 3 dias depois, enquanto o sol se punha no horizonte, eu me preparei para o meu turno, com o receptor preso ao peito. Aventurei-me num cemitério estranhamente silencioso. Eu não gostava de superstições, mas as histórias permaneciam no fundo da minha mente. Para poder me distrair, resolvi passar os próximos dias em parques de diversões com encontro online. Qualquer coisa para tirar da minha mente desse trabalho e de sua história assustadora. À medida que a noite caía, as lápides lançavam longas sombras no chão. Respirei fundo, meu coração bateu um pouco mais rápido. Mas era $25 a hora, e valia o risco. Pelo menos, foi do que eu tentei me convencer, enquanto caminhava entre as almas em repouso, pronto para o que quer que o Santuário do Anjo Branco tivesse reservado para mim. Então lá estava eu, vagando pelo cemitério, sentindo o peso das histórias sobre esse lugar. A lua lançava um brilho estranho nas lápides, e lá estava ela, no meio de uma clareira. Uma estátua de um anjo branco, do tamanho humano, segurando uma espada. E eu juro por tudo, seus olhos frios e de pedra pareciam estar me seguindo. O arrepio entrou na minha pele, me deixando desconfortável. Eu olhei para o receptor de som do meu peito, esperando que ele me mostrasse algo normal. Mas quando eu me aproximei do anjo, as linhas estáticas na tela ficaram confusas. Meu estômago se contorceu e o medo subiu pela minha espinha. Eu não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Tentando me distrair, eu logo pensei num encontro bem quente que eu tive no parque de diversões. Mas o medo persistiu, corroendo meus pensamentos como um roedor persistente.
À medida que eu continuei na minha patrulha, a ansiedade se intensificou. Eu olhei de volta para a estátua do anjo e, para minha surpresa, ela havia sumido. Simplesmente desapareceu no ar. O pânico se instalou e eu não conseguia entender o que aconteceu. Será que ele se moveu? Ele foi roubado? Perguntas correram pela minha mente enquanto eu me atrapalhava para pegar o meu telefone, mandando uma mensagem para Gary sobre o anjo desaparecido. Ele não demorou a responder, mas a resposta de Gary estava longe de ser reconfortante. Ele disse: Michael, você deve estar brincando. Não há nenhuma estátua de anjo no cemitério. Você provavelmente está no lugar errado. Eu olhei desacreditado para o meu telefone, mas eu sabia o que eu vi, ou pelo menos pensei que sabia. Sentindo um arrepio na espinha, eu decidi me trancar dentro do escritório de segurança. O rangido na porta ecoou no silêncio enquanto eu me embarricava lá dentro, olhando constantemente para o receptor de som. As linhas estáticas dançavam de forma não natural. A noite se arrastou, um ciclo interminável de medo e paranoia. Eu fiquei parado até que a primeira luz do amanhecer começou a surgir no horizonte. A estátua do anjo, por sua vez, estava de volta ao seu lugar original. Eu esfreguei os meus olhos, convencido de que devia estar tendo alucinações. A escuridão pode pregar peças na mente, não é verdade? Terminando meu primeiro turno, saí cambaleando do escritório de segurança, exausto e abalado, enquanto a luz da manhã banhava o cemitério. Eu não consegui me livrar da sensação de que algo do outro mundo havia acontecido. O santuário do Anjo Branco guardava segredos e eu estava apenas começando a arranhar a superfície. Mal sabia eu que este trabalho seria mais do que apenas uma forma de pagar as contas. Era uma descida ao desconhecido, uma viagem pelas sombras. O resultado daquela primeira noite foi como uma tempestade dentro da minha cabeça. A ideia de largar esse emprego me assombrava, mas a realidade de encontrar outro emprego em meio à minha bagunça financeira era como perseguir uma miragem. Então, quando Gary me mandou uma mensagem perguntando como tinha sido a minha primeira noite de trabalho, eu tomei coragem, digitei palavras de garantia e disse a ele que poderia ficar um pouco mais por aqui. Gary me respondeu com um emoji positivo e apenas isso, e eu não conseguia afastar a sensação de que ele estava brincando com fogo. Enquanto eu me preparava para a segunda noite de trabalho, eu me vi sentado no escritório de segurança, com os olhos grudados na infinidade de imagens das câmeras. Era uma tentativa muito fraca de me acalmar os nervos que me dominavam desde aquele estranho encontro com aquela estátua assustadora do anjo. Algumas horas se passaram e nada parecia fora do comum. Eu decidi me aventurar de volta ao cemitério, esperando desesperadamente por uma noite tranquila. Mas o destino tinha outros planos para mim. Assim que eu tropecei na estátua do Anjo Branco, eu senti um nó no estômago. Eu verifiquei o receptor de som e, para o meu alívio, não havia nenhuma estática errática. Eu suspirei. No entanto, minha nova coragem durou muito pouco. Ao longe, sob o céu enluarado, avistei uma criatura humanoide e pálida, com membros alongados, rastejando pelo cemitério. O pânico tomou conta de mim e eu corri como se a minha vida fosse depender disso. O receptor de som zumbia com uma estática anormal, indicando que a criatura poderia estar logo atrás de mim. Eu não ousei olhar para trás. Estava sem fôlego e aterrorizado. Relatei o encontro para Gary por meio de mensagem de texto, sem resposta alguma. Eu presumi que ele estava em segurança em sua cama, longe da realidade do pesadelo em que eu me encontrava. Eu corri de volta para o escritório de segurança, verificando as imagens das câmeras e em busca de qualquer sinal da criatura. Mas nada, eu não encontrei nada. Era como se a criatura nunca tivesse existido. A paranoia assumiu o controle total, corroendo a minha sanidade, enquanto marcas de garras na porta de madeira da entrada do meu escritório me cumprimentaram. Eu me decidi, era a hora de jogar a toalha. Este trabalho não valia o risco da morte. E assim eu fiz. E de fato eu joguei a toalha, ou pelo menos tentei. Mas a resposta de Gary destruiu todas as minhas esperanças. Ele disse que eu não poderia pedir demissão até terminar o restante dos turnos da semana, porque sem trabalho
sem pagamento. A raiva cresceu dentro de mim. Eu argumentei que aquele cemitério não era um lugar comum, que estava cheio de monstros e estátuas que se moviam por conta própria. Gary rejeitou as minhas afirmações, desapontado por eu ser igual aos outros. Relutante, eu concordei em terminar a semana, mas cada noite pesando mais ainda na minha consciência. Enquanto eu esperava pelo próximo turno, o medo e a ansiedade aninharam-se dentro de mim, perguntando-me se esta decisão seria o meu maior arrependimento. O santuário do Anjo Branco tinha mais segredos do que eu esperava, e cada momento que eu passava testava os limites da minha sanidade. No meio das noites perturbadoras no santuário do Anjo Branco, eu decidi pedir ajuda. O estresse financeiro e os encontros misteriosos no cemitério afetaram a minha sanidade. Eu encontrei um velho amigo em um site de terapia e, para minha sorte, ele ofereceu seus serviços psiquiátricos gratuitamente. O desespero me levou a esse ponto e eu estava disposto a explorar qualquer caminho que pudesse para me trazer um pouco de paz de espírito. O terapeuta, um velho amigo chamado Chris, me recebeu em seu aconchegante consultório. Contei a ele os detalhes das minhas lutas noturnas, as estátuas em movimento, as criaturas pálidas e a paranoia constante que assombrava cada passo meu. Chris me ouviu atentamente. No seu rosto havia uma mistura de preocupação e compreensão. Depois de ouvir a minha história completamente, ele começou a fazer algumas perguntas sobre a minha rotina diária, dieta, padrões de sonos. Depois de ouvir toda a minha história, Chris começou a fazer perguntas sobre a minha rotina diária, dieta, padrões de sono, hobbies e coisas do gênero. Ele investigou meu recente divórcio, sugerindo que o estresse daquela provação poderia estar contribuindo para as experiências que eu tinha vivido ou que eu acreditava que estavam acontecendo durante os meus turnos noturnos. A sessão foi longa e introspectiva. Chris, sendo amigo que era, ofereceu discernimento e conforto, sugerindo em uma última análise que as alucinações poderiam resultar em uma combinação de estresse financeiro e das consequências emocionais do meu divórcio. Seu conselho profissional foi claro: largar o emprego no santuário do Anjo Branco. No entanto, quando eu expliquei a minha terrível situação financeira e a falta da perspectiva de emprego, Chris recuou. Ele entendeu as complexidades da minha situação, oferecendo um ouvido compassivo em vez de uma diretriz severa. Foi um alívio ter alguém compreendendo o peso das minhas escolhas. Após a sessão de terapia, Chris insistiu em oferecer seus serviços gratuitamente, um gesto que significou mais do que palavras poderiam expressar. Muito grato, eu saí do seu consultório com uma nova sensação de compreensão sobre o meu estado mental. Talvez a minha mente estivesse me pregando peças, criando ilusões alimentadas pelo estresse e pela solidão. Num momento de clareza, eu mandei uma mensagem para Gary, o gerente do Santuário do Anjo Branco. Eu pedi desculpas pela minha decisão precipitada de desistir, explicando que ficaria por aqui o tempo que fosse necessário para aliviar os meus problemas financeiros. Surpreendentemente, Gary foi compreensivo, reconhecendo os desafios que eu enfrentei. Tirou um peso enorme dos meus ombros e eu estava me preparando mentalmente para o próximo turno da noite. Enquanto esperava pela escuridão iminente, não pude deixar de me perguntar se meus medos teriam sido exagerados. Talvez o Santuário do Anjo Branco não fosse tão assombrado quanto eu acreditava. Mas independentemente disso, as noites que viriam se aproximavam e eu me preparei para quaisquer ilusões ou realidades que me aguardassem nas sombras. Ao entrar no escritório de segurança para o meu quinto turno noturno, eu encontrei uma estranha calma se instalando dentro de mim. A sessão de terapia me proporcionou uma aparência de paz, e eu continuei com a minha rotina habitual com determinação renovada. Verifiquei as câmeras, limpei o escritório, documentei as notas de turno e concluí as minhas tarefas diárias. A noite parecia normal, pelo menos por algum tempo. Quando eu resolvi me aventurar pelo cemitério, o ar estava pesado e com uma quietude bem sinistra. Meu receptor de som permaneceu silencioso. Os momentos iniciais da minha patrulha pareceram estranhamente serenos, quase mundanos em comparação com os horrores que eu encontrei antes. Mas quando eu me aproximei da clareira, onde ficava a estátua do Anjo Branco, a minha tranquilidade foi completamente abalada. Eu vi a estátua, parecia que ela sangrava por todos os poros.
era um espetáculo grotesco que me causou arrepios na espinha. Eu fiquei olhando incrédulo enquanto a estátua se movia. Seu rosto, outrora sereno, se contorcendo em um rosto demoníaco que se fixou em mim. O pânico percorreu as minhas veias enquanto eu tropecei para trás. Sem pensar duas vezes, corri pelo cemitério, o medo me impulsionando pela frente. O anjo branco, agora transformado numa entidade de pesadelo, me perseguiu implacavelmente. Eu corri entre as lápides, tentando desesperadamente colocar uma distância entre mim e a criatura demoníaca. Depois do que pareceu uma eternidade, eu encontrei uma tumba vazia e deslizei para dentro. Com a respiração presa na garganta, agarrei o receptor de som, observando as linhas estáticas ficarem cada vez mais altas a cada segundo que se passava. O anjo demoníaco patrulhou o cemitério, como se estivesse procurando por mim. Congelado de medo, eu não ousei me mover, rezando para que a criatura ignorasse o meu esconderijo. 10 minutos bem agonizantes depois, eu aproveitei uma oportunidade. O anjo se virou e eu saí da tumba, movendo-me furtivamente na direção da saída. Ao sair correndo do cemitério, eu não ousei olhar para trás. A imagem assustadora do anjo ensanguentado gravada na minha memória. Assim que eu cheguei a uma distância segura, eu procurei o meu telefone com as mãos tremendo. Expliquei o encontro horrível para Gary por mensagem de texto. Naquele momento, o dinheiro não significava nada. Minha vida estava em jogo. Gary, surpreendentemente, foi compreensivo. Ele reconheceu a minha decisão de desistir. Nas semanas que se seguiram, eu fui assombrado pela experiência traumática. Pesadelos atormentavam meu sono, e a simples ideia de voltar àquele cemitério me causava arrepios na espinha. O desespero me levou a um emprego diurno em um supermercado, oferecendo salários mais baixos, mas eu não me importei. Meu objetivo principal era conseguir me distanciar dos horrores que eu passei no santuário do Anjo Branco. Enquanto eu vagava pela minha nova rotina, a pergunta permanecia em minha mente. O que iria acontecer com as almas inocentes que assumissem o turno da noite naquele cemitério sinistro? As sombras guardavam segredos que eu esperava que os outros nunca descobrissem. O santuário do Anjo Branco era um lugar onde pesadelos se transformavam em realidade, e eu não conseguia afastar a sensação de que a sua presença malévola e demoníaca continuaria a assombrar os guardas desavisados que ousavam trilhar seus caminhos sombrios. E sinceramente, eu não procurei mais saber sobre aquele lugar. Tudo que eu sei é que, até hoje, ninguém passa mais de uma semana no emprego. Você gostaria de trabalhar lá? O salário é bom. Mas antes, se inscreva aqui no canal, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.